Concerto de hoje vamos falar de um conceito já bastante conhecido aí no mercado, mas de certa forma que é um desafio ainda, principalmente para o varejo. É o termo chamado omnicanalidade. Você já viu falar disso? Pois é, a gente vai conversar sobre isso com quem entende muito do assunto. Está aqui comigo Tibério Valcanaia, diretor técnico do MIRP, o Sistema de Gestão Empresarial. Fala com a gente lá de Blumenau, Santa Catarina. Bom demais ter você aqui conosco, Tibério. Seja bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Uma satisfação estar aqui com você. Toda nossa. Obrigado por aceitar o convite. E antes da gente entrar na conversa propriamente, falando deste conceito, né, que eu disse é um pouco já conhecido do mercado, mas temos muito que aprender ainda, eu imagino, né, Tibério? Eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória e que você me conte o que é também o trabalho que você desenvolve no MIRP, o Sistema de Gestão Empresarial. Conta aí pra gente. Legal, bacana. Bom, o MIRP é um sistema de gestão empresarial na nuvem. Essa empresa é uma spin-off de outra empresa do nosso grupo. Então, nosso grupo chama-se Grupo Invent. Uma das empresas do grupo, a primeira empresa do grupo, é especializada em documentos fiscais eletrônicos. Os documentos em papel deram lugar aos documentos fiscais eletrônicos, né? Nós somos pioneiros nessa área com a nota fiscal eletrônica, lá em 2006, 2007. Evoluímos aí em todos os documentos fiscais, no conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, que substituiu a antiga impressorinha fiscal, né, que vem substituindo esse modelo, e estamos evoluindo em outros modelos, nota fiscal de energia elétrica vai ser eletrônica, nota fiscal de comunicação, nossa conta de telefonia também vai virar um documento eletrônico, então a Invent participa de todo esse cenário. Quando chegou o cenário de documentos fiscais eletrônicos chegou para as pequenas empresas, nós criamos um sistema para as pequenas empresas emitirem nota fiscal. Até em algumas associações comerciais esse sistema é disponível, parceria com os contadores. E com o passar do tempo, as empresas solicitaram mais controles. Então, deixou de ser um sistema apenas para a emissão de documentos fiscais, com as solicitações dos clientes, nós passamos a ser um sistema de gestão completo, com contas a pagar, contas a receber, controle de estoque. Então, o MIRP nasceu como um produto da empresa Invent, a empresa mãe, e hoje é uma spin-off, ou seja, uma empresa que nasceu de outra empresa, né? Foi o primeiro sistema de gestão empresarial na nuvem do Brasil. Desde 2009 temos essa solução. É uma solução na nuvem, não exige instalação, foi bem disruptivo para a época, né? Porque a pequena empresa precisava ter servidores, configurar banco de dados, instalar seus sistemas, né? E nós chegamos aí com uma solução na nuvem, né? Para simplificar a vida do empreendedor. Eu costumo dizer que é a piscina do condomínio, né? Se você tem a piscina na sua casa, você tem que arcar com a construção da piscina, é toda sua, a limpeza da piscina é toda sua. Então, no modelo que a gente chama de software as a service, ou seja, software como serviço, que é o modelo que o MIRP implementou, né? Nós disponibilizamos a piscina do condomínio, cada um paga um pouquinho e tem uma infraestrutura maior, não precisa se preocupar com a limpeza, não precisa se preocupar com a construção e com a manutenção, né? E desse trabalho todo surgiu uma terceira empresa, que é a Omor, que é a empresa que justamente cuida da omnicanalidade do MIRP, né? Então são 3 empresas no grupo e o MIRP centraliza, né, todo esse cenário de documentos fiscais eletrônicos, esse cenário de omnicanalidade, né? E vem evoluindo bastante, principalmente no cenário do varejo. Ótimo. Não, vamos entrar na omnicanalidade daqui a pouquinho, mas quero saber um pouquinho mais do trabalho aí do MIRP, desse guarda-chuva que ele tem. Vocês atendem empresas do país inteiro, de todos os níveis também? Você fez referência à pequena empresa, mas como é que funciona isso? A gente trouxe, através da nossa experiência de mercado, em outros sistemas de gestão, em grandes empresas, a gente trouxe o que eu costumo dizer aí, o 80-20. Trouxemos aí 20% das funcionalidades que normalmente grandes sistemas mais pesados têm, né? Que atendem 80% aí das pequenas empresas. Então, esse foi o princípio para a criação do MIRP, tá? Simplificar, trazer algo que seja comum a todas as pequenas empresas, né? Para a gestão de retaguarda dessas empresas, o back-office que a gente chama, né? Que seria gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, gestão do fluxo de caixa, pedido de compra, pedido de venda, controle de estoque. Aí o MIRP começou a se especializar
nas verticais. A primeira área que nós atuamos foi a indústria, né? Depois, acompanhando também a evolução dos documentos fiscais eletrônicos, porque isso também é um problema para o pequeno empresário, né? Acompanhar toda essa mudança fiscal que existe. Então, o MIRP já acompanha todas essas mudanças de legislação em todos os estados, em todos os municípios. Quando a gente fala em nota de serviço, os municípios têm a capacidade de criar sua própria legislação, né, para determinar o modelo de documento fiscal. Então, são mais de 800 municípios já atendidos pelo sistema. E aí acompanhamos indústria, depois logística, num terceiro momento serviços, e agora estamos focando e aprofundando muito o sistema no cenário de varejo, né? O varejo, por ser um sistema na nuvem, existia um ponto que no início era uma deficiência, vamos dizer assim, do sistema, que era a questão da impressora fiscal, que precisaria ser instalada localmente, né? Então, o que era um problema para nós, hoje virou um diferencial, porque nós saímos na frente quando chegou a nota fiscal de consumidor eletrônica, permitindo que essas soluções fossem todas para a nuvem, né? Virou uma vantagem competitiva para o MIRP, porque nós conseguimos atender rapidamente praticamente todos os estados do Brasil. São Paulo tem um modelo um pouco diferente, Ceará também tem um modelo um pouco diferente, que exige ainda um equipamento, mas todos com possibilidade de trabalhar com softwares na nuvem. Então, quando a gente tem um software na nuvem, nós não falamos em instalação, nós falamos em uma configuração. Então, hoje, o MIRP tem condições de colocar uma loja para funcionar em 2 horas, em menos de 2 horas. Criar, por exemplo, um ponto de venda, que são os checkouts das lojas, né? As soluções tradicionais exigem várias instalações locais, né? Hoje, a gente configurar um ponto de venda é basicamente configurar uma série nova de documento fiscal. É uma operação feita em minutos. Então, esse modelo é bastante disruptivo e traz muita vantagem para o empresário, tanto para o pequeno, e aí nós entendemos que esse cenário do MIRP também pode ser aplicado em grandes franqueadores. Então, hoje, o MIRP tem um modelo standard, tem um modelo que nós chamamos Enterprise, para empresas mais robustas, que exigem uma série de integrações com outros sistemas, inclusive. E no meio disso tudo tem o MIRP Contadores, que é uma forma de integrar todas essas soluções convergindo para o contador, seja de uma empresa grande, seja de uma empresa pequena. Ele gera as informações fiscais e contábeis para o contador fazer toda a apuração necessária. Nossa, muito bom. Eu fico muito feliz quando vejo soluções assim e com viabilidade, né, principalmente para pequenos, né, que a gente precisa quebrar até uma questão quase que cultural. Gestão é um gargalo para as empresas, para pequenos então, e MEIs inclusive. E aí quando a gente vê propósitos assim de soluções, né, de facilitações, que no final geram em competitividade, né, Tibério? O final das contas é isso, o investimento em gestão não é gasto, né, é necessário, porque o resultado é mais do que métrico, é certo mesmo de que a métrica acontece, né? Mas fico muito feliz que vejo soluções no mercado assim, com facilidades. Isso é a evolução da tecnologia, né? Mais do que fazer parte do processo de transformação digital, é fazer parte desse processo de forma eficiente, né? Quando a gente encontra soluções no mercado, empresas envolvidas nesse processo e dessa maneira, poxa, é melhor para todo mundo, é competitividade para todo mundo. Fico muito feliz. Muitas vezes um pequeno empresário não tem condições de cuidar de tudo isso e ainda fazer a gestão da empresa, né? Então, a proposta justamente é essa, trazer isso com um custo mais acessível, num cenário onde a gente não necessita instalações complexas, como eu falei, é uma configuração, existe uma equipe que a gente chama de Customer Success, né, o sucesso do cliente, uma equipe que ajuda o cliente a iniciar a caminhada junto com esse software de gestão, e depois que ele começou a sua caminhada, a gente vê ali soluções, vamos lá, Instagram, LinkedIn, as várias soluções que nós temos na nuvem, que todo mundo hoje tem na palma da mão. Ninguém precisou de treinamento para usar, né? Então, a ideia é que o sistema de gestão também não precisa. Então, nós trabalhamos muito com isso, a questão da experiência do usuário, né? No sentido de que ele mesmo consiga entender, consiga desbravar o sistema e tirar proveito daquilo que ele tem de melhor. Como você falou, trazendo informações financeiras, informações dos principais
indicadores da saúde da empresa para ele traçar um caminho seguro aí rumo à lucratividade, que eu acho que é o principal indicador que uma empresa. E a gente falando de saúde da empresa, está falando de saúde pessoal também aí, né? Porque ele vai gerir o seu negócio. Precisa sobrar um tempo para a família, aí o empresário precisa ter tempo para a família, precisa ter tempo para descansar, precisa dormir, né? Precisa dormir, né? Consequência também, né? Com a vida financeira e empresarial em dia, e aí o seu dia a dia fica ainda melhor também. E é bom para a economia como um todo, né? Que você falou aí, redução de custo e segurança jurídica também, né? Ainda mais hoje com essa preocupação em que a gente tem que ter com o fornecimento de dados, enfim, com os dados que você tem também do seu consumidor. Nossa, muito, muito bom isso. A gente se propôs aqui a falar de omnicanalidade e acabou entrando na gestão, mas é porque faz parte, legal, né? Vamos entrar. Mas aí, Sebastião, tem mais um ponto que eu acho legal colocar, porque o pequeno empresário, quando nós fizemos esse estudo, a gente percebeu que o grande consultor do pequeno empresário é o contador, principalmente porque o Brasil tem uma série de regras fiscais que mudam com frequência. Então, nós pensamos no contador também, criamos uma área para o contador acompanhar o empresário dentro do sistema. Então, a gente criou todo esse link no sentido de colocar esse grande consultor dentro da casa do empresário para ajudar também ele a administrar a empresa e também ajudar o contador a ter informações coerentes, coesas, né? Porque à medida que o empresário usa o sistema de gestão, o empresário, toda a empresa, né? O conjunto de áreas da empresa usa o sistema de gestão, o contador tem informações mais fidedignas para fazer toda a apuração no contábil fiscal, né? Mais segurança, né? É bom para o contador também. Olha que bom também que a gente ramifica aí para outros segmentos, né? Que fazem parte da cadeia também, para outros empresários. Bom, Tibério, vamos fazer um intervalo rapidinho agora? Aí no próximo bloco, sim, a gente vai entrar nessa questão da omnicanalidade um pouco mais, saber o que é, conceituar e também mostrar na prática como a gente pode e deve trazer isso para dentro também das empresas, das corporações. Intervalo rapidinho, a gente segue na sequência, tá bom? Você de casa também? Continue aqui com a gente, você de casa e aí da sua empresa. Rumo Certo volta já já. Seguimos com o Rumo Certo. Você viu no primeiro bloco, a gente falou bastante sobre gestão de empresas, né, com processos ou modelos de gestão muito eficientes, muito necessários também para redução de custo, para a segurança jurídica. E um dos temas também que a gente se propôs a conversar no Rumo Certo de hoje é sobre omnicanalidade. Vamos falar sobre isso agora com o diretor técnico do MIRP, é o Sistema de Gestão Empresarial, Tibério Valcanaia, que fala com a gente lá de Blumenau, Santa Catarina. Tibério, aí sim, a gente deu uma explanada aí no primeiro bloco, falando de gestão, do quanto é importante esse modelo novo aí de gestão na nuvem, que facilita para todo mundo, acaba sendo viável, também para pequenos empreendedores. Mas a nossa proposta é conversar sobre omnicanalidade, que é um termo também já não tão novo no mercado, mas ainda que é um grande desafio para muitos setores, né? E para o varejo. Me diga lá o que é, primeiro, a omnicanalidade, e depois a gente vai afunilando aí para saber como traz isso para dentro das empresas. Legal. Bom, a omnicanalidade, quando a gente fala no conceito de vendas, né, é você estar presente em múltiplos canais, múltiplos, né, canais. Então, em inglês, omnichannel, né? Basicamente, esse conceito começou a tomar corpo, principalmente depois da pandemia, né? Quando a pandemia vamos pegar o conceito de uma loja física, né? O empresário tinha sua loja física, atendia seus clientes no bairro, o pessoal frequentava a sua loja com uma certa frequência. De repente chegou a pandemia, ele precisou fechar essa loja. E aí, como é que eu consigo continuar vendendo meus produtos, né? Ou meus serviços, enfim, como é que eu consigo continuar faturando sem que o cliente venha até a minha loja? Então, todo mundo, no primeiro momento, correu para o cenário de e-commerce, né? Todo mundo entendeu, o e-commerce já existia, já estava consolidado, né? Aquela fase do pessoal tem medo de passar o cartão, tem medo de comprar online, já
já tinha, de certa forma, passado, mas muitas empresas precisaram acelerar esse processo, da noite para o dia, para acelerar, muito acelerado, né? E com o passar do tempo, a pandemia foi diminuindo, as lojas voltaram a abrir, e esse cenário digital, vamos dizer assim, começou a tomar uma forma muito diferente do cenário físico, ficou totalmente separada do cenário físico. Quando a gente fala isso, eu não estou falando só de pequena empresa, não. Em grandes empresas, a gente também vê esse cenário, né? Existem estratégias muito diferentes no cenário digital e no cenário de loja física. Então, o Omnichannel vem justamente para unificar esse cenário, para que o cliente tenha uma experiência única com a marca, para que o cliente que compra na loja tenha a mesma experiência no digital, tenha as mesmas promoções, tenha os mesmos preços, tenha um programa de fidelidade que pontue tanto no digital quanto no físico, ou seja, a omnicanalidade vem para unir esses dois mundos que, devido à velocidade que as empresas precisaram tratar, ficaram em ilhas separadas. Uhum. Mas qual é o problema dessa separação ao mesmo tempo, Tibério? Gerou, será, alguma deficiência para algum dos níveis ou algum dos modelos, quis dizer? Por que o importante de juntar essas estratégias e como na prática elas acontecem também? Aí que entra a tecnologia, Sebastião. O que acontece? No momento, a pequena empresa carrega seus produtos num marketplace ou num e-commerce, né? E o estoque precisa ser atualizado. Por exemplo, alguém comprou um produto na loja física, eu tenho -1 lá no meu marketplace ou no meu e-commerce, né? Então, essa sincronia, principalmente a sincronia de estoque, a sincronia de preços, ela é necessária de uma maneira automatizada. Então, os sistemas de omnichannel, de omnicanalidade, vêm justamente para unificar esse cenário ali, para facilitar toda essa gestão, para que não exista ruptura, né? Para que ninguém chegue na tua loja com a intenção de comprar um produto, por exemplo, loja virtual ou física, e não encontre o produto lá. Mas o Omnichannel, ele traz mais, tá? Ele faz com que você venda mais. Quando a gente fala de uma grande rede de lojas, vamos pegar um grande franqueador, normalmente um grande franqueador tem lojas próprias, tem lojas franqueadas, tem um mix de cenário de lojas. Vamos imaginar um franqueador que tem só 100 lojas, né? Ele pode usar toda essa cadeia de lojas e usar o estoque dessas lojas como um pulmão complementar ao próprio centro de distribuição. Então o sistema, como o MIRP, que já vem... O MIRP tem 3 pilares, né? Ele tem o pilar do cloud, de ser um sistema na nuvem, então já facilita essa gestão de estoque, já facilita essa integração com e-commerce, já facilita essa integração com marketplaces, né? Então, o primeiro pilar, nuvem. O segundo pilar é a mobilidade. O fato de ele estar na nuvem faz com que o próprio vendedor tenha na palma da mão todos esses cenários, né? E ele tem o terceiro pilar, que é a omnicanalidade. Então, ele roda no smartphone, por exemplo. Ele roda na própria máquina de cartão de crédito. Então, uma loja pode funcionar só com a maquininha do cartão hoje em dia. Não preciso ter toda aquela parafernália de check-out, tudo aquilo lá. Então, o Omni acoplado nesse cenário de nuvem, esse cenário de mobilidade, ele faz com que você possa usar alguns recursos muito interessantes. O primeiro recurso é o que a gente chama de prateleira infinita. Tá? A prateleira infinita também tem o nome de showrooming. Tá? Você pode vender na sua loja produtos que você não tem no estoque, ou seja, o sistema automaticamente pesquisa todas as lojas da marca, todos os marketplaces e também o estoque do centro de distribuição principal, do e-commerce. E, por exemplo, você quer a camisa M, mas só tem na loja G. Ele vai identificar na loja mais próxima da rede, ou no e-commerce, ou no marketplace, onde tem a camisa do tamanho que você quer, e vai fazer que eu não tenha uma ruptura. Aquela camisa que você queria comprar naquele dia, talvez no dia seguinte você já teria desistido da compra. Ele vai garantir que, junto com os produtos que você comprou lá na tua cesta na loja, ou até no marketplace ou no e-commerce, essa camisa vai ser localizada. Então, isso ajuda, por exemplo, a loja que está, de repente, com essa camisa, vou falar um termo meio feio aqui, mas de repente aquela camisa está encalhada no estoque na loja A, mas tem um cliente lá do outro lado do país
querendo esse produto. Então, eu não preciso, às vezes, e eu não tenho esse estoque no estoque da fábrica ou do centro de distribuição. Então, eu uso o estoque das próprias lojas. A loja que fez a venda ganha uma comissão por essa venda e a loja que já tinha o produto em estoque vende esse produto e consegue ter um giro mais rápido de estoque. Não, muito eficiente, muito interessante. E para o consumidor também, né? Agora, a gente tem métricas já disso, de resultados disso. Como é que está esse sistema hoje em dia? E acaba sendo com essa eficiência, então, maior no e-commerce, não? Eu chego numa loja, se não tem a camisa que eu quero, até chegar esse processo todo, não acontece de uma hora para outra, né? No e-commerce, talvez, porque vai buscar no marketplace, vai buscar, enfim, na rede. Mas como é que está a eficiência disso e resultado, já que você me traga um exemplo aqui, de retorno, como a gente diz, de conversão, de uma vez que uma adoção de todo esse sistema para as vendas também? Uhum. Eu falei aqui da prateleira infinita, que é uma das modalidades, né? Então, o giro de estoque é muito maior, né? Existe um outro conceito, por exemplo, que é o retiro em loja. Muita gente vai no e-commerce, você fala, poxa, eu fui na loja e se eu não encontro na loja, eu vou no e-commerce procurar. Quando você é muito fã da marca, quando você é um cliente assíduo da marca, você faz isso, você vai na tua casa e procura no e-commerce quando não encontrou na loja. Mas nesse meio tempo, né, existem clientes que podem ir para uma outra marca, né, podem optar por um outro produto similar, né? Então, ali já existe uma grande vantagem, que é a fidelização com a marca, né? Outra vantagem, outra perninha do Omnichannel, é um conceito que a gente chama também de retiro em loja. Você pode comprar no e-commerce, né? Você quer determinado produto, compra no e-commerce e escolhe uma loja da rede para retirar seu produto. Então, quando você vai lá na loja retirar o seu produto, o sistema tem condições de sugerir produtos complementares. E aí sim entra uma metrificação, que foi a tua pergunta, muito interessante. Eu tenho uma chance de upsell superior a 20% quando o cliente entra na minha loja para pegar um produto. Ou seja, ele vem pegar essa camisa que ele comprou lá no e-commerce, na minha loja, eu tenho uma chance muito grande de vender uma bermuda para ele, de vender uma outra camisa de outra cor, igual aquela, né? Você, de repente, ele vai descobrir que você tem um cashback para resgatar. Sim. Ele vai falar, olha, você tem aqui R$20 de cashback, será que não seria interessante aproveitar isso aí que vai vencer no final do mês e levar mais um produto? Então, esse upselling é muito interessante porque, como eu falei, gira mais estoque, tem uma oportunidade de venda maior, aumenta o ticket médio da venda, né? Aumenta a quantidade de peças por venda. Então, isso é lucro na veia, né? Traz um resultado muito mais interessante. É uma estratégia de venda, né? Eu, enquanto consumidor, já fui, entre aspas, boa vítima desse tipo de processo aí. E aí eu vejo que a estratégia da empresa também foi de me sugerir uma loja onde tinha menos movimento, entre aspas, também, porque subentende-se que lá precisa aumentar, talvez, a sua meta de vendas, enfim. Mas são estratégias muito inteligentes e também muito benéficas para a gente enquanto consumidor e muito interessantes mesmo para o empresário, para o empreendedor, porque, como você diz, né, incrementa vendas, é resultado sim. Tibério, a gente falaria muito mais sobre isso, né? Tem assunto e tanto sobre isso. Cada dia tem mais tecnologia. Quer ver outra perninha do Omnichannel legal? As farmácias usam muito isso. É o envio pela loja. Ou seja, você não cria um grande centro de distribuição e sim você transforma cada loja num centro de distribuição. A gente chama isso de ship from store, ou seja, envio pela loja. Eu tenho um estoque pequeno de produtos, de repente um remédio acabou de uma loja, você vai na farmácia, não tem o remédio, mas o pessoal fala, não, mas eu mando na tua casa em 15 minutos. A loja da outra esquina tem. Então, eu não sobrecarrego um centro de distribuição, eu não aumento consideravelmente custos de logística e distribuição, e eu aproveito os meus pontos físicos, né, para fazer essa logística de distribuição de uma maneira muito mais eficiente, que em poucos minutos está na casa do cliente, e também com um custo muito menor, porque o deslocamento não é no centro de distribuição, às vezes no centro do Brasil para o sul, alguma coisa nesse sentido, é de um bairro para o outro.
Então, essas nuances do Omnichannel trazem benefícios aí de custo de logística, trazem benefícios de experiência do cliente para ter logo o produto na sua casa, no tempo que ele precisa. Isso é fundamental hoje em dia, né? Não, muito bom, muito bom. E tem a ver com parcerias também, né? Acaba beneficiando outros empresários do mesmo ramo, quer dizer, você não fala mais de concorrência, né? Você fala de parceria mesmo. Ô, Tibério, queria falar muito mais sobre isso com você aí, tem muito assunto, eu sei, uma próxima oportunidade, quem sabe. Mas foi muito boa a conversa de hoje, muito obrigado pelas suas informações, por compartilhar tanto conhecimento aqui para a gente também no Rumo Certo. Bom trabalho para você aí, obrigado por hoje. Obrigado, Sebastião. Estamos às ordens, precisando é só chamar. Muito bem. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje aqui com a gente também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.